bom. Boa tarde, senhora conselheira, senhora e conselheiros, diretor-geral, convidados. Estamos dando abertura à sessão ordinária 06 de 2016, de 16 de fevereiro de 2016. Hoje não há nenhuma sugestão de alteração da pauta, então vamos começar no item 1.1. Apreciação das minutas da ata 01/2016 e 02/2016. Apreciação da primeira ata de janeiro de 2016, alguma de 19 de janeiro, alguma proposta de alteração ou ajuste? Não? Conselheiro João? Nessa número 1, na linha 59, substituir a expressão convergência por divergência. Tá. João Nascimento da Silva pondera sobre a divergência da consultoria jurídica Corsan e a consultoria da Gerges e divergência. Perfeito. Então, perfeito. 59. Linha, Essa número 1. Fala em divergência, claro. Uma é oposta à outra. Mais alguma alteração? Só isso, conselheiro? Só isso. Conselheiro Isidoro. Aprovada, então, a ata número 1. A ata número 2, de 21 de janeiro de 2016. Eu tenho uma sugestão que eu dei informação errada e eu queria fazer a correção e registrar nesta ata na linha 76. A audiência pública vai ser quarta-feira, né? Essa audiência pública de prestação de conta entre a Gerges e a CEPLAN não é às 10 horas, às 14 horas. O convite saiu correto, naquele momento eu informei errado. Então, estou fazendo o registro de correção e registrando na ata de hoje que a audiência pública será amanhã às 14 horas, conforme o convite emitido. Uma correção. Tá, pois não. Por ordem, só por gentileza. Conselheiro. Não, é que é só sobre essa correção. Eu acho que não deve, embora possa ser anunciado hoje no horário, não deve ser corrigido a ata, porque a ata está conforme a pauta daquela sessão. E a ata deve registrar, deve refletir o que foi colocado naquela sessão. Então, só questão de formalidade. Eu acho que não deve ficar na ata. Mas se o autor está admitindo que deu uma informação e está fazendo a proposta de correção e registrando na ata de hoje, não vejo nenhum problema de ordem de informação, mas tudo bem, então deixamos lá, não vejo nenhum problema. Deixamos o dia 10 como está e hoje registra-se no final, nos assuntos gerais, que a gente ratifica. Corrige a... Então, está na mesma folha aqui. Né? Qual é a linha? É a linha 66. 66. Foi feita uma visita ao presidente do Tribunal de Contas. Entende que se deve envolver todos os atores internos e externos. E a ideia já foi 66. Sugestão deste é que a proposta seja encaminhada isoladamente. Eu estava presente na reunião e entendi que ele sugeriu que a proposta não seja encaminhada isoladamente, mas com outras representações públicas. Uma ou outra, são duas sugestões. Comunico ao Conselho Superior que teve uma reunião com o Ministério Público de Contas por sugestão do diretor-geral e que foi agendada uma prestação. Foi agendada uma prestação. Não, a posição do presidente, né? Aqui Ele sugeriu que a proposta de acerto dos salários não seja encaminhada isoladamente. Isso, exatamente. Não isoladamente. Não isolado. Junto com outros. Junto com outras entidades. E essa era a intenção da redação. Para ter, digamos assim, uma força mais corporativa. E aí ele citou o caso, pega o Ministério Público, uma Defensoria Pública, ou até o próprio Poder Judiciário. Isso foi registrado. Corrigido, Alessandro? Como é que vai ficar o texto? Então, Eu entendo que se é para respeitar a sugestão que o presidente deu,
e que a redação deveria ser: a sugestão deste é que a proposta não seja encaminhada isoladamente, mas com outras representações públicas. Isso, perfeito. Pois não. Mais uma correção. Na linha 32, Qual é a linha? 32, o Conselho Superior aprova a homologação das planilhas tarifárias referente ao reajuste. Na verdade, seria o Conselho Superior aprova o procedimento para a homologação das planilhas tarifárias. Então, teria que incluir O Conselho Superior aprova... o procedimento para a homologação. Que é Qual é a linha? É o 32. 30... O Conselho Superior aprova o procedimento para homologação das planilhas tarifárias referente ao reajuste tarifário. É a ata número 2? Ata número 2, linha 32. Ah, tá. 32? Mas eu não tenho isso na linha 32. Não. É 34 para mim. Eu acho que não é na 32. É a de 21 de janeiro? Tu tá olhando? 34. 34. É a linha 34, na minha 34. cópia. Só se modificou O Conselho a Superior linha. aprova a homologação das planilhas tarifárias, na 34. Isto. Aprova o procedimento. A minha ata é a distribuída na semana passada, só se Ah, alterou então é de hoje. a numeração Tá. das linhas. Não, mas então vamos pegar. Tem ponto ali, né? Está sendo deliberado. Ponto. O Conselho Superior aprova a homologação Não, das planilhas. Isso, então seria aprova o procedimento para homologação das Tá. planilhas. Então, É o né? procedimento para. Isso. Tá ótimo. Corrigido, secretário? Tá bom. Podemos aprovar? Podemos aprovar, conselheira Eleonora? Sim, com as Conselheiro João? correções. Sim, excelente. Sim. Tá, obrigado. Item 2, comunicações. 2.1 foi distribuído ao Conselho Superior para análise e deliberação o processo número 000071-22.87 /16 dígito 7, que trata do reajuste tarifário da Corsan 2016. Conselheiro relator Isidoro Zorzi, conselheiro revisor João Nascimento da Silva. Item 2.2 está pautada para o dia 23 de fevereiro, sessão número 8, a análise dos seguintes processos. Primeiro, processo número 002047.3900, 15 dígito 1, que trata do recurso do usuário Daniel Dalla Coleta Borim contra a S-Sul, referente à recuperação de consumo não registrado. Conselheiro relator Alcibiades Santini e conselheira revisora Eleonora Martins. Processo número 2, processo número 000734-39.00/15 dígito 4, relativo ao recurso do usuário Pedro Gotardi, conselheiro relator João Nascimento da Silva, conselheira revisora Eleonora da Silva Martins. Item 2.3 da pauta, recebimento do convite da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Nova Araçá para a inauguração do prédio da Escola Municipal Olavo Bilac, no dia 19 de sexta-feira, 19 horas, na rua Guerino Ferronato. Após haverá jantar festivo, salão paroquial, ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Educação. Bom, em relação a esse convite, nós estendemos aí aos conselheiros ou alguém. Foi em decorrência de uma visita que a gente recebeu do prefeito e ele deixa o convite também para nós. Então, se tiver alguém interessado, é só comunicar ao gabinete da presidência, né, apesar de ser sexta-feira, mas está aberto aí o convite. E tem 3 matérias, assuntos gerais. 3.12, decisão quanto ao recurso apresentado pela empresa eólica Ibiraputã contra a aplicação de multa no processo número 00-2096-39.00/14 dígito 0. Conselheira relatora Eleonora Martins. Com a palavra, a nossa conselheira relatora. Vou, então, fazer a leitura do encaminhamento número 64
2016 da Secretaria Executiva, encaminhamento que está no referido processo. Em conformidade com o disposto no artigo 1º, inciso 1º, a linha A da Resolução Normativa 018/2015, informo que examinei o recurso apresentado pela empresa eólica Ibirapuitã S.A. contra a decisão do Conselho Superior da Gerges e não identifiquei novas alegações capazes de modificar a decisão. Assim sendo, em juízo de reconsideração, proponho a esse Conselho manter a decisão exarada através da Resolução número 146/2015, encaminhando o processo para apreciação do recurso pela diretoria da ANEEL. É o encaminhamento, senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheira. Comentários pelos demais conselheiros do encaminhamento da nossa relatora, encaminhamento número 64/2016. Conselheiro João. Nada, senhor. Conselheiro Isidoro. Nenhum comentário. Tranquilo? Então, sugestão, aprovamos o encaminhamento da conselheira relatora. Está aprovado por unanimidade. Assuntos gerais. Está em aberto algum comentário, sugestão, propostas? Conselheira Honora. Bem, tenho vários tópicos para os Pode assuntos iniciar. gerais. Primeiro, recebi do presidente da ABAR convocação para a Assembleia Ordinária da Diretoria a ser realizada no próximo dia 9 de março, na sede da ABAR em Brasília, e solicito a autorização desse conselho para participar da reunião na qualidade de vice-presidente da ABAR. Nós também recebemos esse convite, eu acho que é importante, nós temos, esse Conselho Superior fez uma indicação, acho que deveremos ratificar, e como também é o primeiro convite que a gente recebeu, eu gostaria de me incluir, participar também da primeira reunião como presidente de uma agência reguladora e conhecer um pouquinho mais a entidade, apesar da nossa representação já ser designada. Então, gostaria de, se for pertinente, me incluir junto a essa participação da nossa representante junto à ABAR. Conselheiro João? Não, nós temos que pedir autorização. O que a conselheira está trazendo, ela, como nossa representante designada por esse conselho, eu só agreguei porque eu acho que é um momento importante, é uma reunião da diretoria, onde tem representantes já designados, mas nada impede que o seu titular máximo da agência possa participar. Então, acho importante agregar, talvez, nessa primeira reunião, uma participação conjunta, sem, dando uma conotação de uma representação também significativa dessa agência, que é importante dentro da Associação Brasileira. Vamos ficar sem sessão? Ah? Vamos ficar sem sessão? Não. Só eu e o conselheiro Isidoro? Não, fica o... eu estou achando que pode ter a participação de outros conselheiros. Não há, Permite? O que o conselheiro João está questionando, se nessa data haverá sessão aqui. Quarta-feira. É uma quarta-feira, às 10 da manhã. É uma quarta-feira, né? Na terça. Então não coincide. Então, não coincide com terça nem com quinta. Eu acho que, de qualquer forma, eu vejo... Eu não tenho nada contra a participação nem de um nem de outro. Uhum. Não, acho que tem que ficar bem claro para nós, não é? Que a conselheira Eleonora vai, em razão do cargo que nós delegamos a ela para ser nossa representante, vai, então, com uma voz oficial. A Vossa Excelência vai como presidente
não é? Sim, mas mesmo assim, o mesmo presidente se deslocando, ele tem que submeter a consulta e aprovação do Conselho, por isso que eu estou agregando. Sim. E até mais pelo fato que a própria conselheira provocou uma reunião onde a ABAR nos visitou agora em fevereiro, né, janeiro, final de janeiro, também a gente assumiu um compromisso, né, de retribuir essa aproximação, e eu acho que fortalece, eu acho que a Gerges é muito respeitada e pode, de repente, conquistar um espaço também importante dentro da Associação Brasileira. Então, acho que seria uma força feminina e masculina, que pode ter outros agregados, no sentido de somar e representar com uma qualidade e quantidade mais expressiva. Então, presidente, pois não. só uma questão formal, talvez regimental, da diretoria da ABAR, que talvez devamos consultar o presidente da possibilidade de abrir a participação, visto que é uma reunião restrita à diretoria. Não é uma assembleia aberta a todos os representantes da ABAR. Então, eu acho que seria prudente consultar o presidente da associação para ver de que forma é permitida a participação de pessoas não integrantes da diretoria, né? Porque, embora tenha sido designada por este conselho, fui indicada por este conselho para concorrer à eleição de vice-presidente na ABAR, mas não foi uma decisão só do conselho, foi submetida a todas as agências da região sul, né, já que o cargo de vice-presidente é sempre representante de todas as agências da região sul. Sim, mas não... Então, não, só uma questão regimental da agência, da ABAR, não da associação, desculpa, de que eu não sei o quanto é permitida a participação de pessoas que não são da diretoria na reunião exclusiva da diretoria. Normalmente é feita uma reunião da diretoria e uma assembleia ordinária das associadas. Normalmente isso é no mesmo dia. Eu não recebi convite ainda para a Assembleia Geral, onde teria participação de todas as agências associadas. É de praia, né? Nas últimas vezes tem sido no mesmo dia, mas o convite que eu recebi era exclusivo para a reunião da diretoria da ABAR. Então não é só uma questão. Isso. Eu tenho o convite, não é isto. Se você está me deixando a interpretar, eu poderia fazer o seguinte: tu queres consultar que se o presidente de uma agência pode ou não pode participar, eu vou solicitar uma consulta nesse sentido. Mas eu acho que o presidente sempre pode, independentemente de quem vai votar nessa reunião, é o representante, né, designado e escolhido pela associação. Mas eu não vejo nenhum impedimento, sinceramente. Me permite, presidente? Eu acho que é o seguinte, é uma reunião ordinária da associação, onde todas as agências têm seus representantes, ou alguma agência, é a diretoria da associação. Existe a Assembleia Geral Ordinária da associação. É uma coisa. É uma coisa. E aí todas as associadas podem participar com os representantes que quiser. Mas a reunião da diretoria é restrita à presidência e aos diretores. Então, é só uma questão... mas eu interpreto... formal, não é uma reunião aberta, é só essa... Mas também não deve ser uma reunião secreta, fechada. Eu entendo o seguinte, vai haver uma reunião da diretoria da ABAR, onde a representante desta agência... Da região sul. Da região sul, tudo bem. Das agências da região sul estará presente, mas eu acredito que o que o presidente da nossa agência está propondo é aproveitar a oportunidade para devolver uma visita que foi feita aqui, uma cortesia, e aproveita a reunião da diretoria para fazer isso. Ele não vai discutir os assuntos da diretoria, porque quem tem essa competência é a conselheira Eleonora, que representa não só a Gerges, mas representa as agências da região sul. Eu acredito que não há impedimento nenhum de que o presidente de uma dessas agências se faça presente nessa reunião. Uma visita de cortesia, aproveitando a reunião da diretoria desse órgão.
Não, concordo plenamente. O que Não eu falei, vejo eu nada. Acho que a Acho que não precisa iniciativa nem do pedir presidente... licença para isso, né? Não, eu acho que a iniciativa do presidente é pertinente, é ótimo para que a gente esteja mais junto à BAR, todos nós, né, o presidente principalmente, mas é só uma questão formal de qual a liberdade de participação exclusivamente na reunião da diretoria. É só uma preocupação regimental, na verdade. Então, vamos fazer o seguinte, quanto para à facilitar, eu acho, associação. vamos votar ratificar já a tua representação e depois vou encaminhar esse conselho a um pedido específico, porque a ideia, inclusive com o Nilton, aproveitar e racionalizar tempo e custo, principalmente, a gente aproveitaria essa reunião e mais uma reunião específica que a própria BAR vai facilitar com a ANEEL, porque nós sofremos aí do ano passado para cá uma diminuição, né, de participação no convênio da ANEEL e que veio impactar a nossa receita. E a ideia que a gente construiu junto com o presidente da BAR, nessa visita que tivemos em janeiro, foi exatamente eles nos ajudar numa interface de aumentar, se possível, a nossa participação no próximo ano, né, com receita, etc., pelo menos, se a gente não conquistar isso, pelo menos não ter ameaça de uma diminuição. Então, a gente racionalizaria e a gente submete isso numa próxima reunião, para não misturar, eu acho que fica tranquilo. Eu não vejo inconveniente. Eu também acho. Não vejo inconveniente. Bom, podemos... Não é? Acho que e aí eu agregaria Jorge nessa demarcou aí... bem, não é? A representação oficial da conselheira Eleonora e a representação oficial de Vossa Senhoria são distintas. Então. Vossa Excelência pode ir lá e fazer os contatos que quiser, mas a reunião da BAR é a conselheira. Claro, acho que isso é um consenso até, né? Tá. Perfeito. Eu me proponho a votar favoravelmente as duas dessa situações. forma, sim. Concorda? Da mesma forma. Então tá bom, aprovado. Seguindo a pauta, conselheira? Não? Tranquilo? Bom, a segunda pauta é também sobre a BAR, o assunto que já conversamos antes, eu e o presidente, sobre a necessidade de indicarmos alguém da agência para nos representar na Câmara Técnica do gás canalizado. Foi o presidente da Genersa, é o responsável, coordenador por dessa Câmara Técnica. Entrou em contato comigo no início de janeiro para que a gente fizesse essa indicação. O presidente ficou de indicar, mas até o momento não temos ninguém, né? De praxe se indica um representante e um substituto, né? Para que haja sempre a participação da agência na Câmara Técnica. A indicação do representante não necessariamente significa que só aquele poderá participar. A Câmara Técnica, ao contrário da diretoria, a Câmara Técnica é um espaço bem amplo, pode participar quantos servidores da agência quiserem em todas as reuniões de todas as agências. E a ideia da Câmara Técnica é uma troca de experiências, né, entre as agências para ver o que cada um pode melhorar e contribuir uns com os outros, né, umas agências com as outras. É o que tem sido feito na Câmara Técnica de Saneamento, que temos participado já há um bom tempo. Eu, enquanto estava na área técnica, participei de diversas reuniões da Câmara Técnica de Saneamento. São muito produtivas, porque, pelo menos na minha opinião, acho que a troca de experiências é sempre produtiva, né, tanto para a gente aprender com os erros quanto com os acertos das agências que estão na mesma situação. Afinal de contas, os problemas, embora tenham suas peculiaridades, cada agência tem os seus, mas sempre tem pontos que são convergentes e são comuns a todos, e eu acho que é sempre produtivo. Então, eu estou pendente dessa resposta para a Câmara Técnica do saneamento e do saneamento, não. Desculpa, do gás canalizado, e
não sei se já foi tomada já tem alguma Várias. indicação sobre esse assunto. Não, deixa eu só posicionar e atualizar as informações. Esse assunto, desde que nós recebemos a visita, a conselheira não pôde participar da reunião com o presidente da ABAR, estava com um compromisso externo, não tem problema nenhum. A gente ponderou. Primeiro, nós hoje estamos numa discussão legal, né, da competência de regular ou não o segmento de gás. Esse assunto a gente levou para a diretoria, reunião de diretoria, e tivemos uma posição, que já o socializo. E, na consequência, ontem, a gente já tinha provocado há mais tempo, e ontem fomos recebidos pelo presidente da Sulgás, que já teve uma tratativa receptiva. E aí ontem a gente fez uma reunião com o diretor, com a área jurídica, e para analisar que nós temos uma situação dos pareceres que estão na PGE. Num momento lá atrás na história permitia, depois não permitia, e hoje o que fica é que o parecer da PGE não define, ou define que essa regulação não passa pela AGERGS. O que a gente pode construir é uma nova tratativa com a PGE, que pode aí talvez ter um segmento importante para nós e com uma possibilidade de crescimento significativo, seja a nível de segmento e a nível de receita. E o presidente atual está proposto a construir uma agenda positiva. Então, primeiro ponto importante. O que a gente extraiu da reunião com nossos diretores foi que hoje, que nós não estamos nesse segmento, e aqui fala um cara apaixonado por Câmara e por comitês. Acho que só a parte de socializar problemas e soluções cresce todos os representantes desse comitê ou dessa Câmara. Só que talvez no momento agora a gente teria que retardar, talvez, essa minha leitura pontual nesse momento, tendo em vista que nós não temos esse papel. E talvez a justificativa de participar com despesa que nós temos que solicitar junto à CEPLAN, ela se torna um pouquinho insustentável. Então, meu questionamento nesse momento é ponderar em que momento que a gente deve participar. Então, só isso. Eu acho que a Câmara é importante, mas qual é a justificativa que eu vou mandar alguém para uma Câmara técnica que trata o assunto de gás quando a agência nossa não tem essa competência ainda definida? Então, somente isso, e aí a gente tem como conduzir junto à ABAR ou junto a esse comitê, que é importante, mas que nesse momento a gente aguardaria um momento mais oportuno. Só isso. E aí está... Só, então, se entende direito, a sua proposta é que daria uma a gente resposta, não encaminhe nenhum nome para participar da Câmara Técnica do Gás. Primeiro, o respeito pela solicitação formal. Dá uma resposta exatamente nesta linha, tendo em vista que a gente está construindo uma superação de um parecer jurídico que está na PGE e construindo uma solução para que a agência realmente venha a ter uma participação de regulação e fiscalização desse segmento que hoje está fora. E que tão logo a gente tem essa situação, nós temos maior interesse de participação, de agregar, enfim, e de participar. Posso dar eu acho que é importante ter uma deliberação do Conselho nesse sentido. Sim, eu entendo os argumentos do presidente, que não haveria argumentos consistentes, fundamentos consistentes em termos alguém da área técnica que participe de um fórum desses para discutir a questão do gás canalizado, uma vez que a nossa agência não tem ainda esse assunto como um dos objetos de regulação. Mas se a agência, e pelas palavras que o presidente disse aqui, a impressão que eu tenho é de que a agência tem interesse em ter esse segmento também sob a sua regulação. Se ela tem interesse, eu acho que informalmente ela deveria participar dessa Câmara Técnica. Eu concordo com o senhor que não temos
motivos formais para participar, porque é um segmento que a agência não regula. Mas ela está buscando esse objeto para ser um assunto do seu métier. Ela está buscando isso. Eu acho que participar informalmente, não de uma maneira formal, estar lá na Câmara Técnica para se entrosar, se apropriar desse assunto, eu acho que para a agência seria positivo. Acho que seria um indicativo de que a agência tem interesse e, ao mesmo tempo, ela não está esperando que venha um parecer jurídico favorável, ela está buscando isso. Eu acho que a participação da área técnica nessa Câmara ajudaria, ou poderia reforçar até, uma decisão jurídica mais favorável à agência. Acho que, como nós não temos esse assunto como objeto de regulação, não caberia. Mas nós estamos buscando esse tema como um objeto de regulação. Então, acho que todas as iniciativas que vierem clarear esse assunto, qualificar esse assunto, deve ser positivo para a agência. Eu sugiro que o Conselho autorize alguém do corpo técnico da agência a começar a participar informalmente dessa Câmara Técnica. Conselheiro João, vamos ouvir. Senhor presidente, quero inicialmente manifestar meu entendimento no sentido exposto pelo ilustre colega e vice-presidente desse conselho, conselheiro doutor Isidoro Zorzi. Eu vou um pouco mais além. Acho que além da questão fática, nós também temos uma questão legal. A lei de criação da GERGS, no seu artigo 3º, parágrafo único, a linha I, dispõe como competência da GERGS a distribuição de gás canalizado. Esta é a lei da nossa questão. E elencou entre as nossas competências esta. Ora, se tem havido interesse da GERGS em proceder a essa regulação que a lei lhe atribui, e pelo que sei, eu, desde que entrei aqui, não presenciei nenhuma discussão a respeito disso, mas soube, inclusive, que anteriormente, pouco antes de eu ter chegado aqui, esse conselho houvera tomado uma decisão no sentido de buscar no judiciário, não é, a definição dessa questão. Por razões que eu não conheço, acho que isso não foi feito. Não sei se o doutor Vinícius pode... Foi encaminhada a documentação para a PGE para elaboração. E daí? Mas houve recurso no Poder Judiciário? Houve processo? Não houve ajuizamento, é isso, né? Presidente, podemos... Fala no... Diretor, se pudesse manifestar, que também tem algumas perguntas. Isso que o conselheiro João... Houve ajuizamento ou não? Esse porque tem uma posição da PGE, né? Sim. Depois disso. Bom, ainda não houve ajuizamento da ação. Inclusive, a procuradora que é responsável pelo caso está de férias. Eu conversei com ela anteriormente às férias e fiquei de fazer uma reunião com ela com retorno para darmos agilidade nesse aspecto. Estou satisfeito com a informação, senhor presidente. Bom, então, passado mais de ano e meio, não foi cumprida a determinação do Conselho de ajuizar uma demanda visando garantir a sua regulação do gás canalizado. Tomando em consideração este fato, tomando em consideração a manifestação de Vossa Excelência, não é, que tem buscado gestões desse sentido, não é, eu vejo como
que a sugestão, não sei se chegou a ser a sugestão do conselheiro Jorge, né, é de que se faça, que nos preparemos até para que numa decisão ou administrativa da JEG ou numa decisão judicial, nós estejamos capacitados a proceder. Eu acho que isso sobreleva mais ainda a necessidade de participação de uma representação nossa, principalmente para essa questão. É como penso, senhor presidente. Então, deixa fazer um encaminhamento, porque eu acho que há uma convergência total. Primeiro, bem lembrado pelo conselheiro, quer dizer, esse conselho já deveria ter feito o ajuizamento, né, porque é uma decisão lá atrás. No cenário atual, o que a gente fez? Além da reunião com o procurador-geral e coisa, tem essa previsão de uma reunião, de uma retomada ainda junto à PGE. Então, só para dar uma fechada, além da nossa reunião com a Sulgás, que tem um clima também favorável, né? Não há nenhuma, assim, uma oposição radical de... Não, apesar que é um mercado competitivo, né, a regulação pode ser um fator decisivo no negócio, mas é importante, todos os outros estados parece que são regulados. E aí a gente estaria indo em contra ao cumprimento da nossa lei, né, que determina como uma das competências. Então, o que eu faria? Eu acho que aguardaria o retorno, isso é um compromisso que a gente assume aqui, juntamente com o diretor jurídico, um retorno dessa responsável dentro da PGE, que a gente já se comprometeu, de analisar, porque pode, esse último parecer que exclui a GERGS da regulação nesse campo, ele foi emitido pela PGE, mas um cenário que na época poderia ser diferente de hoje, com certeza é diferente. Então, se há uma possibilidade, e isso a gente nas próximas 2 semanas a gente vai ter um retorno, se há uma possibilidade de construção de uma solução, de um novo parecer, pacificando essas dúvidas, nós não ajuizamos, seria o caso, né? Aí a gente informa, ratifica nesse conselho e não entramos com uma ação no Poder Judiciário. Até porque nem terá sentido. Não terá sentido. Se administrativamente a entidade entender que a lei determina a regulação da GER, perfeito, e se passa a regular efetivamente, não tem por que ajuização. Exato, é isso que eu ia dizer. Caso contrário, a gente toma, então, a decisão que está em aberto. Na proposta da Eleonora e na sugestão do conselheiro Isidoro, eu acho que está claro, né? Ela fortalece, inclusive. Eu só acrescentaria que não ficaríamos no campo informal, ficaríamos no campo formal, sim. Nós vamos indicar... Melhor. E melhor, exatamente, porque é uma decisão do Conselho. A gente vai agora consultar a área responsável e pedir a solicitação de quem indica um titular e um suplente, no mínimo. Perfeito. Pode ser assim? Então, podemos deixar encaminhado para que na próxima sessão a gente aprove os nomes para a indicação? Com certeza. Tá. Tá bom? E aí a gente comunica oficialmente, né, esse comitê, quem é que são os representantes desta casa no referido comitê. Aprovado, tá? Próximo assunto. Obrigado, Vinícius. Não, na verdade, pegando o gancho, né, no assunto que o presidente trouxe, eu tomei conhecimento no final da tarde de ontem que foi agendada uma reunião com a Sulgás pela presidência. Eu quero cumprimentar o presidente pela iniciativa de retomar esse assunto da regulação do gás, que é um assunto que tem afligido essa casa já há um bom tempo, né? Porque, afinal de contas, faz parte das nossas competências a regulação e a gente não tem conseguido efetivamente fazer essa regulação. Mas me preocupa um pouco essa questão de estarem sendo tomadas algumas medidas sem o conhecimento do Conselho. E isso não entenda como uma crítica pessoal. Quais as medidas? Exemplo? A medida de tentar reverter a situação que existia antes sobre a regulação do gás e que houve uma decisão deste Conselho que não se iria mais, que iriam se encerrar as conversas e que iria ser ajuizada
a ação para resolver esse assunto. Embora eu, pessoalmente, eu não estava nesse conselho, né? Pessoalmente, não concordo, não tenho uma decisão formada sobre isso, fechada sobre isso, mas não concordo muito com a questão do ajuizamento. Acho que isso alonga, né? Alonga o problema em vez de resolver. Mas me preocupa a questão de podermos ser responsabilizados por ações ou por omissões, no sentido de que este conselho é o órgão colegiado e que é responsável pela direção dessa casa. Então, os assuntos regulatórios e institucionais têm que serem debatidos nesse conselho e tem que ser deliberado pela maioria dos conselheiros para que possa tomar efeito e para que possa ter suas consequências. Porque a minha preocupação é no sentido que há uma decisão deste conselho, que já foi tomada previamente, embora não éramos nós, os conselheiros, que tomamos essa decisão, foi uma decisão da AGERGS. E as decisões não podem ser pessoalizadas, não é porque trocou o conselho que todas as decisões que foram tomadas antes vão ser ignoradas ou não vão ser cumpridas. Então, eu me preocupo com a possibilidade disso trazer consequências que não são boas para a casa, não são boas para a estabilidade da casa e para a nossa credibilidade. Então, é só uma colocação no sentido de que as questões a forma de como os assuntos regulatórios ou institucionais vão ser conduzidos tem que ser trazidos e decididos por este conselho, que é o órgão colegiado responsável pela direção da casa. Só uma preocupação quanto a futuras responsabilidades que podem recair sobre este conselho. Só queria fazer uma complementação, o seguinte: eu não entendi muito bem, ou a minha inteligência não tem esse alcance. Eu acho, primeiro, surpresa aqui para a maioria, eu não conhecia essa deliberação que foi há muito tempo em relação ao ajuizamento, e alguns conselheiros também não, né? E não é questão de achar culpados, né? Se lá atrás não fizeram acontecer, que bom que o assunto surge hoje, não é? E aí, então, primeira coisa, eu pactuo nesse sentido. Não vejo nenhum desgaste a gente fazer uma política externa, como foi altamente levantado como um desafio dessa gestão desse conselho, de visitar uma instituição que lidera o segmento de gás para ouvir e tentar construir soluções. Então, não vejo que há desgaste institucional em nada, e se o presidente não pode fazer e comunica aos seus conselheiros e eles não acompanham, eu, sinceramente, então, eu, como presidente, vou simplesmente ser um burocrata, quer dizer, despachar as decisões do Conselho e não ser provocativo na construção de soluções ou de receitas ou de representação e de divulgação da instituição. Eu sei que eu tenho que apresentar um plano de gestão, né, um PAN, etc., já está programado, já está atrasado, mas tem que considerar que nós iniciamos dia 14 de dezembro, com todo um período, né, de intervalos que não deu continuidade. Se tem alguma falha de gestão nesse sentido, de visitar uma instituição, como visitamos o Tribunal de Contas, como visitamos o Ministério Público de Contas, como visitamos várias outras entidades, ATM, etc., a gente convida, não participa, eu não posso, então, ou vocês me dão o rumo que a gente deve ter postura. Porque quando a gente prega uma autonomia da agência e observa o regimento interno, nós não temos, como gestor principal da instituição, não temos autonomia nenhuma, né? Eu acho que o conselho é o órgão estratégico da organização, ele tem que ficar nas coisas estratégicas, não no operacional. Ele tem que definir um plano de gestão, etc., feito isso aí, cobrar resultado e a qualidade desse resultado. Agora, ficar no varejo, não vejo, seria um subaproveitamento da inteligência e da experiência desse conselho.
Então, acho que o nosso conselheiro está conduzindo, o conselheiro João está conduzindo a revisão, mas se vocês analisarem o regimento interno, que saiu de uma posição A para uma posição B, nós temos que fazer vários pensares em cima dessa revisão, porque realmente não é só os assuntos de processo, mas também os assuntos de administração que estão muito engessados. E eu acho que a postura do Conselho é uma postura estratégica. Ele tem que aprovar um plano de gestão, sim, que não foi encaminhado, e depois fazer uma cobrança de resultados e qualidade. Me permite, presidente? Eu entendi a posição a preocupação da conselheira, no sentido de que este Conselho, tempos passados, tomou uma decisão de ajuizar esse assunto, e agora a gente estaria, entre aspas, voltando atrás e reiniciando um processo de uma tentativa de uma solução administrativa e amigável. E a preocupação dela é se, porventura, isso não poderá ser cobrado da agência. Eu não estava aqui, naquela época que foi tomada essa decisão, mas eu entendo que o nosso bom senso aqui nos dá orientações. Nesse sentido, da tomada dessa decisão, não sei quando foi, se foi ano passado ou no outro ano, até hoje, os atores mudaram, tanto na GERGS, aqui nesse Conselho, quanto na PGE, quanto na Sulgás. Então, acho que o contexto hoje é diferente. Se nós fôssemos entrar hoje a ajuizar essa ação, os atores na Sulgás e na PGE poderiam até ficar admirados, como? Nós nem conversamos. Então, eu acho que não existe problema nenhum. Eu acho que o presidente tomou a iniciativa de visitar essas instâncias e apareceu a oportunidade de sentar à mesa, como o jurídico nos informou há pouco, e de tentar uma solução administrativa, como se estava fazendo no passado. Pode ser que, com a mudança dos atores nas três instâncias, se consiga, a curto prazo, de uma forma pacífica, resolver a questão. Então, acho que o caminho é esse mesmo. Eu não vejo como nós possamos ser cobrados pela sociedade por uma ação que foi decidida lá atrás e que não foi implementada. Por que nós não implementamos? Porque hoje os atores aqui da GERG são outros, os atores da PGE são outros, os atores da Sulgás também são outros. Então, acho que vale a pena tentar uma solução administrativa. Eu acho que o conselheiro pegou bem o espírito da minha preocupação. Apenas eu coloquei que eu acho ótimo, né, louvável essa atitude da gente tentar reverter essa situação. A única coisa que me preocupa é que esse assunto não foi em nenhum momento debatido está sendo trazido hoje, exatamente, mas já está sendo encaminhado sem o conhecimento do Conselho. Não está sendo encaminhado. O presidente fez uma visita de cortesia a um outro órgão e surgiu o assunto de tentar resolver administrativamente. O presidente está trazendo a informação. Ou a conselheira acha que o presidente, antes de fazer essa visita, devia ter reunido o Conselho e dizer, vou visitar a Sulgás. Bom, se o presidente tem que fazer isso, então vamos eliminar a figura do presidente. Eu acho que não tem sentido nenhum. É que eu posso... O presidente faz determinadas ações e presta contas ao Conselho. Eu marco uma reunião lá com o governador e aviso os conselheiros. Na sexta-feira, às 10 da manhã, vai ter uma reunião com o governador. Vamos tratar a pauta tal. Conselheiros, todos estão convidados. Eu vejo assim. Talvez eu tenha uma ideia um pouco engessada do papel do presidente, mas justamente eu acho que que está no nosso regimento e que cabe ao presidente cumprir as deliberações do Conselho e fazer com que elas cumpram. Como a deliberação do Conselho havia sido consolidada após muitos e muitos debates, de que era simplesmente tomar as ações para que fosse ajuizada a ação, não me parece que isso está indo ao encontro da deliberação do Conselho. Não que isso não possa ser mudado, não que não deva ser mudado, e eu concordo que deva ser mudado. Então não vamos perder tempo para discutir isso. Não, é só uma questão de cuidado da nossa forma de atuação, que eu acho que vale a pena a gente ter mais precaução. Eu acho que no momento que o presidente sentido. avançar o sinal, nós todos, o conselheiro João, que é o mais experiente aqui entre nós, a conselheira Leonora e eu, vamos chamar o presidente, o senhor está extrapolando.
Acho que é função nossa também de fazer isso. Mas eu entendo que as iniciativas que o presidente tomou até hoje são positivas para a instituição. E ele está trazendo aqui, socializando com os conselheiros. E eu acredito que, quando ele foi fazer a visita à PGE, os conselheiros devem ter sido avisados. Vamos fazer uma visita à PGE, vamos fazer uma visita ao Tribunal de Contas. No Tribunal de Contas, eu fui avisado que ia ter a reunião. Eu fui. Pude participar. Não, mas outras eu não pude. Esse é outro ponto que eu acho que é importante que se avise com antecedência os conselheiros das reuniões que vão ser feitas, para que a gente tenha a oportunidade de participar. Essa reunião da Sulgás, por exemplo, porque tomei conhecimento ontem no final da tarde, não sei se os outros conselheiros foram avisados, mas eu não fui, e eu achava que era uma reunião importante de que houvesse participação dos outros conselheiros, em especial do conselheiro Isidoro, que tem um papel, embora eu não goste da palavra de representante do governo, mas foi uma indicação do governo, e a Sulgás é também um órgão do Estado. Achava importantíssima a sua presença nessa reunião. Infelizmente, eu, pelo menos, não tomei conhecimento, não sei se os demais conselheiros tomaram conhecimento. Isso é outro ponto que eu gostaria de solicitar à presidência, que as reuniões fossem comunicadas com uma antecedência mínima para que a gente possa participar, ou que a gente possa, pelo menos, contribuir com algumas sugestões para a realização da reunião. Então, vou citar só 2 exemplos. Primeiro, as reuniões, quando são provocadas por nós, são agendadas pela instituição a qual a gente está demandando. Então, no caso específico, foi fechado no dia anterior, no final da tarde. Eu sempre solicito, e claro, pode ter falha, e só falha quem faz alguma coisa, quem não faz não erra. O gabinete sempre comunica, principalmente ao diretor da área relacionada, mas primeiro os conselheiros avisa. Vou dar o exemplo hoje da ATM. Foi comunicada e a conselheira Eleonora disse que estava em reunião consigo mesmo, não participou da reunião. Então, a reunião da Secretaria da Fazenda foi comunicado na reunião de quinta-feira de manhã, dizendo que era às 11h30. Socializei dentro do que foi possível. Aí eu não posso obrigar o conselheiro a participar, mas o respeito nunca faltará. Então, eu estou citando um exemplo prático, que tinha uma reunião importante com a ATM hoje de manhã, e a conselheira deu uma resposta ao meu chefe de gabinete, dizendo que estava em reunião consigo mesmo e não ia participar. Então, não sei o que posso fazer. Me dão os caminhos que eu vou tentar construir soluções que não estejam ainda de acordo. Presidente, só para ficar registrado, já que o senhor citou eu fui comunicada que as pessoas da reunião estavam em reunião, haviam chegado para uma reunião e fui convidada a participar. Eu estava ocupada, estava despachando no meu gabinete. Sim. E não fui não posso acreditar que essa reunião tenha sido agendada, não tenha sido previamente agendada. Então, você poderia, se houvesse uma comunicação com uma antecedência mínima para me preparar para estar presente na reunião, com certeza eu estaria presente. Mas eu estava ocupada e não poderia interromper meus afazeres para participar de uma reunião que já estava acontecendo. Só que eu estranhei a resposta marota que a senhora deu para o meu chefe de gabinete, só isso. Então, respeito, e para participar de uma reunião, presidente, a gente é convidado. Como é que o conselheiro Isidoro chegou e participou? A gente nem sabia a pauta. Então, não foi dito a pauta, queria uma reunião institucional, convidamos, mas tudo bem. Importante que nós temos que construir exatamente, e aí eu vou pedir para o nosso chefe de gabinete que avise com antecedência. Prioridade número 0, conselheiros e conselheira. E aí os demais diretorias a qual o assunto está afetado. Ponto. Eu acho que o conselheiro João já encaminhou esse assunto, né? Vamos, então, pacificar e decidir o assunto de Sulgás. Tá, vamos fazer a indicação formal na próxima reunião, trazendo os nomes. E quanto ao assunto PGE, nós vamos caminhar juntamente com a área jurídica e atualizar o conselho. Se não tiver sucesso na composição e solução no campo administrativo, aí vamos fazer cumprir o que esse conselho lá no passado já decidiu. Perfeito? Só mais um assunto. Temos notícia através dos jornais e de diversos
contatos de que está sendo encaminhada essa semana, ou nos próximos dias, deverá ser reencaminhado à Assembleia Legislativa. Deverão ser reencaminhados 2 projetos de lei, um relativo às concessões das rodovias e outro relativo à reestruturação da EGR. Como os 2 assuntos nos envolvem, né, inclusive, o presidente já havia conversado com o secretário de Planejamento no final do ano sobre esses projetos. E do transporte também. Exatamente. Então, eu ia sugerir que a gente agende novamente uma reunião com esses secretários, ou pelo menos com o secretário de Planejamento, que temos a vinculação direta, para que a gente possa discutir um pouco mais esses projetos antes de chegarem na Assembleia, para não ocorrer o que ocorreu no final do ano passado, de termos, depois de já estar protocolado o projeto, de termos que nos manifestar diretamente na Assembleia. Acho que seria conveniente a gente conversar diretamente com o secretário, a ver se existem alguns pontos ainda a ser ajustados. Eu sei que eles estão reformulando a proposta, que não é a mesma que foi o ano passado. Então, fica a sugestão de agendarmos uma reunião. Tá, não, só para ratificar, a sugestão é bem-vinda, mas já há mais de 15 dias já tomamos uma decisão e estamos aguardando, não com o secretário de Planejamento, que esse é mais fácil a gente marcar, mas com o secretário de Transporte. Eu acho que, né, com Pedro Westphalen, ele está de férias, está no exterior, não sei se voltou, e aí a ideia é que esteja lá, principalmente nossos diretores, mas principalmente o Conselho, né? Porque essa matéria está com ele. A gente fez uma proposta lá no projeto inicial, lá, que foi apresentado e depois retirado, contempla o que a gente quer, mas eu acho que nós podemos ser uns atores, né, permanentes na construção dessa alternativa. E acho que é importante, sim, envolver o próprio secretário Cristiano Tatti, porque foi ele, naquela oportunidade, que alertou que estava na pauta de votação um projeto que não tinha o aval da secretaria naquela época. E a gente conversou com ele, com o secretário Pedro Westphalen, e eu acho que é oportuno, sim. Então, estamos aguardando e vamos acrescentar, então, uma reunião específica também com o secretário da CEPLAN. Tentar marcar, se possível, numa terça e quinta, para aproveitar a presença do conselheiro Isidoro. Mais alguns assuntos de ordem geral? Pois não. Terminou? Senhor presidente, 2 questões apenas. Durante o processo de votação daquele projeto do DAER, que essa casa se mobilizou, oficiou o governador, encaminhando emendas, encaminhou os líderes de bancada, a presidente da Assembleia, e estivemos lá. Nós, conselheiros, sobremodo, vivemos um certo constrangimento, porque nos impediam de entrar lá. E eu tomei conhecimento hoje, por informação da conselheira Leonor, eu achei que ela ia tocar nesse assunto. Ela foi informada pelo deputado Tiago Simon de que basta que nós, conselheiros, tenhamos uma indicação por ofício aqui da instituição para a Assembleia, que isto terá o condão de nos liberar o acesso ao plenário da Assembleia quando a gente entender pertinente ir até lá. Então, esta é a primeira sugestão que faço. A segunda, senhor presidente, é com relação... Normalmente você faz a superintendência da Assembleia Legislativa. A presidência. A presidência. A presidente. A segunda questão é com relação ao disposto na ata de número 02. Eu fiz uma manifestação aqui, naquele dia 21 de janeiro. Qual é a linha? Lá na linha 56, não é? Com relação à necessidade de que se encaminhe um projeto à Assembleia a fim de avançar na questão, de avançar nessa questão, respeitando a independência e a autonomia da GE. Qual é a questão? A questão é com relação à disparidade entre os salários dos cargos aqui da nossa instituição da GERGS.
Após isso, vem a sua manifestação, dizendo que estivera, que foi chefe de recursos humanos do Ministério, fez o plano de carreira dos servidores da Polícia Federal e acha que o assunto deve envolver todos os atores internos e externos, e a ideia já foi socializada com o presidente do Tribunal de Contas. Estamos falando de um projeto para a recomposição de salários dos servidores da GEC. E aí diz, sugestão deste presidente do Tribunal de Contas é que a proposta seja encaminhada, não seja a sua retificação, não seja encaminhada isoladamente, ou com outras representações públicas que agregam mais forças, tais como o Ministério Público, Defensoria e Poder Judiciário, não é? Como uma sustentação técnica e justa da atualização. Ora, esses projetos de recomposição salarial do Judiciário e Ministério Público, Defensoria Pública, foram encaminhados no ano passado, fim do ano passado, pelo governador, à Assembleia. Não foram votados. Terão que ser reencaminhados. Então, eu acho que nós devíamos aproveitar essa sugestão que o senhor recebeu do presidente do Tribunal de Contas e encaminharmos também o nosso projeto de recomposição da remuneração dos nossos servidores. Vamos atender a sugestão ilustre do então presidente do Tribunal de Contas, doutor César Viola, e acho que é de boa política que a tramitação seja conjunta. Então, como a matéria está entrando na discussão e certamente serão encaminhados os projetos agora, novamente, para a Assembleia, então vamos aproveitar a oportunidade que perdemos no passado e encaminhá-la agora. É a sugestão que eu queria fazer aqui. Deixa só reforçar a sugestão, muito bem-vindo, porque na oportunidade foi uma sugestão do presidente, que é o Peixoto, Carlos Peixoto agora, né? Marco Peixoto. Marco Peixoto, desculpe. Eu entendi que tinha sido meu. Não, foi agora em janeiro. E ele também, só para relembrar, ele vai agendar uma reunião aí fim de março, retribuir a visita com um demais conselheiro a esta casa, então é importante. E ele disse, quando a gente falou que no passado a gente já teve uma equiparação salarial, tabela de salários, enfim, vantagem, com o Tribunal de Contas do Estado e com a PGE, ele deu essa sugestão. Então, o meu registro aqui, e o que o conselheiro João está colocando, exatamente, que a gente tem dois caminhos, né? É um caminho isoladamente, encaminhar um projeto de lei, etc., e o outro, né, somar força junto com essas representações que têm um poder de corporação e de barganha maior. Então, o que nós fizemos? Além, depois da visita que a gente fez lá e deixou uma proposta, ainda não pontual para o secretário, nem é o momento, porque isso tem que ser projeto de lei, é que a gente solicitou ao diretor-geral que prepare essa fundamentação e essa justificativa com tabelas e com quadro de salários e vencimentos, etc., principalmente com a PGE e Tribunal de Contas, mostrando exatamente a disparidade e a defasagem que uma vez a gente estava mais ou menos equilibrado. Então, isto é uma proposta bem-vinda, né? Já tinha sido solicitado aqui ao diretor, e agora nós temos que colocar isso como prioridade zero. Até porque, senhor presidente, se permitir, o ilustre governador acabou de encaminhar um projeto de reajuste do salário mínimo regional. Exato. Então, se nós perdemos a oportunidade agora, os funcionários vão continuar sangrando a cada mês. Então, diretor e demais colegas da casa, né? E hoje, depois eu vou ter uma reunião com a associação, provavelmente uma das pautas deve ser isso aí, é que a gente concentra todo um esforço, né? Que temos que trabalhar fora do expediente para que isto, e aí eu peço a gentileza sempre de quem conhece a casa e conhece esse fluxo e a forma e o conteúdo, né, para a sustentação dessa proposta, e aí o conselheiro João tem uma participação importante, para que a gente, uma vez minutada a proposta,
seja socializada imediatamente ao Conselho para depois aprovar e encaminhar. Conselheiro Isidoro? Não, eu concordo com a posição do conselheiro João. Eu acho que depois desse estudo que a diretoria está fazendo, nós teríamos que ter algumas reuniões com algumas instâncias do Executivo e com a presidência da Assembleia e as lideranças da Assembleia, para incluir essa proposta nesse conjunto de projetos que estão aí para serem reencaminhados. Perfeito. Então, acrescenta mais o nosso aqui, da Gergs. Às vezes, acho que tem que ser pressionado junto à Casa Civil e assim por diante. Aí temos que usar própria CEPLAN. todas as forças internas e externas no sentido de ser proativa para... Eu acho que nós temos aí um papel importante, só para lembrar aquele documento que a gente deixou lá, entregou para o secretário da Fazenda, da repercussão de multas gerada no setor elétrico, que destacou um interesse todo especial, que vai ser pautado na reunião entre os secretários, o governador e a bancada gaúcha. A gente entregou para o nosso secretário da CEPLAN, que também se interessou, e para o secretário de Minas e Energia. Quer dizer, só esse fato também, e ali a gente destaca, podemos incrementar receitas para o Estado desde que atualize valores de remuneração e complementa o quadro de servidores. Então, está bem colocado isso aí. Eu tenho dois ou três assuntos. A SPH ontem, no final da tarde, pediu que a gente indicasse 2 ou 3 pessoas numa reunião de hoje às 13h30, que eles iam tratar um assunto específico da SPH, a Superintendência de Portos e Hidrovias, com o município. E eles têm o interesse de tentar construir indicadores e parâmetros que sejam uniformes no transporte de hidroviário. E aí, então, a gente mandou 2 representantes da diretoria, por isso que não estão aqui, para participar, tendo em vista que nós estávamos na reunião. Então, estou socializando uma informação que é importante construir junto. A reunião da ATM hoje, que foi solicitada... O que é a ATM, senhor? A ATM é a Associação de Transporte Metropolitano. ATM. ATM. Nós estamos vivendo numa... Eu tinha entendido ACM. Não, ACM não. ATM. Associação de Transporte Metropolitano, correto? Eles vieram reivindicar, e participou o nosso diretor de tarifas, o Dr. Mesquita, a preocupação de fazer uma revisão antecipada pela crise, né, imposta aí no ano... Vai agravar a crise. Hã? Vai agravar a crise. Exato, esse é o cenário, está correto. A expectativa da maioria, quase, do povo brasileiro é que 2016 tenderá a ser pior que 2015. Então, é o seguinte, já encaminharam o pedido à Metroplan, que começa por lá, mas as 2 equipes técnicas estão fazendo uma análise, né, dessa revisão, porque se deixar segundo eles, diz que faz 10 anos que não se faz nenhum estudo de revisão. Bom, de qualquer forma, eles vieram oficiosamente. Vai ser encaminhado oficialmente, vai ser distribuído a um relator e um revisor, mas, de qualquer forma, a equipe técnica está trabalhando em conjunto para construir uma solução e manter o equilíbrio entre os 3 atores principais. Então, só uma informação. Recebemos com o Dr. Nilton os representantes de todos os partidos do Poder Legislativo de Cachoeira do Sul, não é? E aí eles fazem um relato, de novo, um relato do não atendimento, e a gente tem que ter cuidado, por parte da S-Sul, inclusive perdendo negócios para o município. E a gente não sabe se eles têm capacidade de energia elétrica ou demora na liberação dos projetos, enfim, e dos processos. O que a gente sempre se compromete quando a gente recebe? De ouvi-los, isso é importante, respeitosamente, acatar, sempre a gente recomenda que traga consigo, além da reunião, um documento para encaminhamento, a gente faz uma análise e o que a gente está fazendo uma investigação interna e depois conversar com a S-Sul, verificar aonde que estão pendentes ou não, se cabe ou não fiscalização, enfim. Provavelmente a semana que vem nós vamos ter uma reunião com
Isto, com a S-Sul, porque tem duas demandas pendentes, uma do Vale do Rio dos Sinos e agora Cachoeira do Sul. É a concessionária que tem apresentado maiores conflitos. E a última informação é só reforçar que amanhã à tarde, aí eu gostaria de ouvir o diretor-geral, não só nesse assunto, mas se tiver outro assunto também. Amanhã à tarde a gente tem aquela audiência às 14 horas, que eu tinha informado às 10, errei. A audiência pública de prestação de contas, que é uma exigência legal da GERG juntamente com a CEPLAN. Nosso diretor-geral hoje fez uma reunião preparatória lá com representantes da CEPLAN, que poderia dar assim um pano de fundo como é que vai ser o processo e o conteúdo amanhã. Boa tarde, senhores conselheiros, demais presentes. Na verdade, é uma reunião que tem sido feita de acordo com a determinação de lei, e a GERGS vai apresentar, então, não só o seu balanço, como as suas atividades, né, que foram feitas no ano de 2015. Tá? Então, isso que vai ser feito. Então, nós fomos fazer essa reunião hoje lá, até foi a pedido deles, né, para dizer o que iam fazer e o que seriam atribuições deles. Então, a princípio, o secretário vai estar aqui amanhã. Então, não sei, não tive da posição deles o que eles iam apresentar, mas eles pretendem se fazer presente a partir do secretário ou do substituto amanhã nessa audiência pública. A gente indicou para eles o que a gente vai apresentar, que são as atividades que a GERGS realizou durante o ano de 2015. As audiências públicas, resoluções normativas, fiscalizações, todos esses processos que a GERGS realizou no ano de 2015. Então, essa vai ser a prestação de contas amanhã, tá? A audiência. Não sei se posso já tocar num outro tema, presidente? Pode. Só para conhecimento do Conselho, chegou dessas denúncias de convênio do Procinos, é isso, né, Vinícius? Procinos. Aí, do Vale dos Sinos, chegou mais uma, que é do município de Nova Santa Rita, né? Então, ao todo, já são 8 denúncias já de processos, de contratos de convênio no saneamento, regulação do saneamento aqui no Comitê Vale dos Sinos, aqui do Procinos. Só conhecimento do Conselho, então chegou mais uma denúncia. Deu? Muito obrigado. Eu vou fazer só um comentário no último item, o Procinos. A gente está muito atento, estamos preocupados. Eu tenho afirmado aqui que é ameaça, mas eu também posso verificar como uma oportunidade. A gente está tentando fazer as visitas, principalmente os municípios que a conselheira Eleonora citou no primeiro momento, mais importante aí na composição da receita da GERGS. Visitamos Cachoeirinha, estamos tentando desde janeiro Canoas, que é importantíssimo, está agendado agora para início de março, né? Não conseguimos antecipar. Estamos indo numa audiência pública, aliás, seria importante comunicar na quinta-feira em Dois Irmãos, né? É uma audiência pública, mas a gente está tentando, como convidado apenas, não somos parte, né? E estamos tentando falar com o prefeito e Câmara de Vereadores, principalmente, e se tiver PROCON também. Mas o que eu vou registrar hoje, 16 de janeiro, vou registrar a minha visão. Ameaça, não, mas é uma oportunidade porque ela está tirando nós de uma certa tranquilidade que até então nós tínhamos. Está tirando a gente da zona do conforto. Nós temos que nos mexer, temos que reforçar e mostrar que nós somos tecnicamente, juridicamente e custo versus benefício melhor. Eu vou dizer o seguinte, acho que essa Procinos não emplaca, não sai do papel, por todo o cenário que nós estamos vivendo, pelo fim de mandato dos vereadores, do presidente, do prefeito, etc. Mesmo esses municípios que hoje já denunciaram formalmente, e o prazo é 6 meses, né? Acredito, espero que esteja certo, eles vão retificar a denúncia. Acho que vão voltar para nós. Essa é a minha esperança. Isso não quer dizer que nós vamos nos acomodar.
mas a tendência que esse pró-sinos não aconteça na prática. Esse é meu registro. Fala. Só sobre esse assunto, a gente deliberou numa sessão anterior de agendar uma reunião com o secretário de saneamento. Exatamente. Tem não, algum tá. retorno? Inclusive, não está agendada já? Com o secretário ou com a Corsã primeiro? Não, o que deliberamos na sessão foi agendar uma audiência com o secretário de saneamento para tratar do assunto do pró-sinos e da Corsã. Não sei, era secretário? Eu tinha entendido que era, porque, claro, eu acho que os dois são importantes, mas a Corsã deveria estar junto, né? Mas aí o Claro, secretário... é o secretário que eu chamo. Então tá, vamos colocar isso com prioridade 0, porque eu até tinha entendido que, num primeiro momento, também entendi que era o secretário, mas num primeiro momento falar com o poder concedente, que está afetado quanto nós, que seria a Corsã, e ele está provocando uma reunião, não sei, para a semana aqui, né? Não sei se já foi agendado ou não. O Bressa. É amanhã? Então comunica os conselheiros por e-mail sempre. Então tá bom. Vai ser registrado e prioridade 0, então, com o secretário de saneamento, porque eu acho que dividir e somar esforço para atacar uma ameaça é importante nesse contexto. Feito? Nada mais, encerramos, agradecemos e muito obrigado pela participação.